A primeira comunhão de Neo, Tata foi adiante, assumindo o papel de guia e mentora de Neo. Com um toque de carinho e atenção, Neo guarda um tesouro muito especial, as lembranças reluzentes e sagradas da sua primeira comunhão. Na manhã daquele dia, havia uma atmosfera de alegria, pois Neo estava preparada para dar um passo importante em sua jornada de fé. A família se mobilizou com entusiasmo. O Passat marrom e a Kombi azul carregaram os membros da família até o Colégio São José, todos prontos para compartilhar esse momento significativo. Neo, com sua pureza juvenil e um brilho nos olhos, estava no centro das atenções. A Tata, cheia de dedicação, quis deixá-la bem bonita, arrumando seus longos cabelos loiros, e com pinceladas bem suaves foi realçando sua inocência e beleza natural. O vestido branco, confeccionado com amor pela tia Geni, envolvia como uma nuvem de pureza. Porém, além das aparências, algo mais pairava no ar. O orgulho da Tata era quase tangível, expresso por olhares amorosos e piscadelas que transmitia mais que palavras. Era um vínculo entre irmãs, carregado de amor, proteção e apoio. A igreja estava imersa em um silêncio solene. Os corações da família batiam em orgulho, compartilhando a emoção desse momento sagrado. Neo estava cercada por todos que a amavam. Enquanto ela recebia a hóstia pela primeira vez, uma sensação de reverência e gratidão enchia seu ser. Então, no instante em que ela se tornou uma com o mistério da Eucaristia, a Tata não pôde mais conter sua emoção. Ela se aproximou da Neo com um abraço afetuoso, transmitindo com um gesto o amor que ela sentiu por suas esperanças para o futuro. E nas palavras simples, mas profundas, ela sussurrou no ouvido da Neo: seja uma pessoa do bem. A cerimônia chegou ao fim e fotos foram tiradas, capturando sorrisos, vestidos brancos e olhos radiantes. Voltando para casa, o sentimento de alegria continuava a fluir. O almoço de domingo, um ritual familiar, celebrou o dia de uma maneira especial. O amor, a união e a alegria que permearam a ocasião foram um testemunho da beleza das tradições familiares e da união que vivenciaram. Neo guardou aquelas memórias com carinho, sabendo que, mesmo ao longo dos anos, elas permaneceriam como luzes em seu coração. Entardecer da alma, a chegada do fim do dia, com sua atmosfera melancólica, sempre trouxe um sentimento de tristeza ao coração da mãe. Enquanto o sol lentamente se despede do céu, pintando-o com tons dourados e avermelhados, uma sombra suave de pesar se instala sobre ela. É como se o pôr do sol fosse um seguidor das passagens do tempo, das jornadas que se completaram e das despedidas naturais que a vida traz. Conforme o céu se transforma em um mosaico de cores suaves e tranquilas, a mãe sente uma ligação profunda com o inexplicável. Com a chegada da escuridão, o abatimento da mãe parece persistir. Como se as sombras que se alongavam no horizonte também refletissem as sombras em seu próprio coração. O pôr do sol se tornou um espelho emocional, refletindo suas próprias inquietações e pensamentos insondáveis. Nesse instante, ela se permite mergulhar nas lembranças, nas histórias e nas emoções que a vida teceu ao longo dos anos. Se permite a um momento de reflexão, uma viagem emocionante que a conduz por uma trilha de saudade e contemplação. Mesmo perante tanto sentimento, o entardecer traz o consolo em sua capacidade de sentir. Ela abraça a tristeza como parte intrínseca da vida, sabendo que ela é justamente o contraponto necessário para apreciar a alegria e a felicidade. Um visitante significativo em sua jornada emocional. Uma espingarda, um desafio. Certo dia, Bé, com suas espingardinhas de pressão, aceitou um desafio. Essa proposta veio de Zé Luiz, irmão da Márcia, que afirmou, com grande gabarolice, que o pneu da bicicleta de sua irmã era tão resistente que nenhum tiro conseguiria furá-lo. Bé, conhecendo o potencial de sua arma, não recuou diante da provocação. Ele agiu prontamente, querendo provar que suas habilidades de pontaria eram certeiras e lhes fariam cair o queixo. Pegou sua espingardinha de chumbo, se posicionou, mirou com precisão e disparou contra o pneu da bicicleta. O pneu não apenas furou,
mas estourou com uma explosão não esperada. Um som alto e o pneu ficou completamente destruído. Zé olhou para a cena com olhos arregalados, percebendo haver subestimado a potência do trabuco e ostentado a resistência do pneu. A situação se tornou ainda mais dramática quando Bé acertou a perna de Zé Luiz. Dessa vez foi sem querer, mas mesmo assim o ferimento causou uma sangria intensa, e o sangue começou a escorrer, criando um afã apavorante. Todos ao redor resistiram ao choque, sem saber como reagir à situação. Bé, ainda segurando sua espingardinha, se sentiu preocupado e assustado com as consequências bruscas do desafio. Ele não tinha intenção de causar danos, muito menos derramar sangue. Felizmente, aqueles meninos não se abalavam com pouca coisa. Zé Luiz colocou um band-aid no minúsculo ferimento e teve que arrumar o pneu da bicicleta da irmã. Sem resmungar, afinal, ele foi quem fez o desafio. Quando a raiva se transforma em riso naquelas raras bravezas onde a mãe se encontrava em um estado de nervosismo agudo, devido às travessuras dos filhos, uma conduta inesquecível e encantadora se desenrolou. A tensão era reveladora, e a mãe sentia um impulso interior que a fazia contemplar a possibilidade de dar uns tapas nos pequenos indivíduos. E para distraí-la, antes que os tapas realmente acontecessem, as crianças, como um tino grupal, começavam a correr em círculos ao redor de alguma coisa, como uma mesa, por exemplo. A mãe, apesar de seu estado inicial de frustração, não conseguia resistir a essa situação interminável. Primeiro, um suspiro, depois um sorriso escapava e, em seguida, ela estava rindo abertamente, incapaz de realizar a ameaça dos tapas. Totalmente cansada daquele panorama de perseguição e fuga circular. Ela acabava brincando com os pequenos, mas mantinha uma fachada de seriedade. Com um olhar severo nos olhos, ela balançava a cabeça e dizia com uma voz cheia de ironia: "Estou rindo, mas é de raiva, viu?" Era como se ela estivesse jogando, de forma lúdica, com a contradição entre o desejo de disciplinar e o amor absoluto que sentia pelos filhos. Mais um daqueles momentos em que a leveza da infância prevaleceram sobre as tensões da vida cotidiana. A incrível força do pai e suas aventuras na estrada. Uma das lembranças da Tata mais marcantes envolvendo o pai ocorreu durante uma de suas viagens com ele. Eles estavam percorrendo estradas de terra, com o caminhão-tanque, quando surgiu uma situação. O pneu furou e era necessário soltar uma roda, mas não havia uma chave adequada para a tarefa. Olha uma prova vívida da incrível força e destreza que o pai possuía. Aos olhos de qualquer um, seria grandioso, mas aos olhos da Tata, a sua natureza robusta ressaltou quando o pai simplesmente rodeou com sua mão pomposa os parafusos, e com uma força que a impressionou. Ele soltou a roda como se fosse a coisa mais simples do mundo. Em outra ocasião, o pai também demonstrou sua incrível força e mão grande de uma maneira que nunca seria esquecida. Estavam em outras estradas rurais, enfrentando os desafios que surgiam pelo caminho. Foi quando um cavalo, imponente, decidiu empacar bem na frente do caminhão, bloqueando a passagem. O pai não queria esperar, desceu do caminhão e foi até o cavalo. Ele estava disposto a conduzir o animal a sair dali. Mas o cavalo, semelhante a uma mula em teimosia, não quis se mover e expressou sua recusa relinchando alto. Foi então que o pai, com uma força descomunal, deu um soco certo na testa do cavalo. O impacto daquele golpe foi tão poderoso que o cavalo não resistiu e, surpreendentemente, morreu naquele instante. O pai havia lidado com a situação de uma maneira que ninguém poderia prever, demonstrando sua incrível força e irritação. Esse episódio deixou uma marca na memória de todos, e foi a partir desse momento que o apelido Cavalão surgiu, uma homenagem à força e coragem que ele exibia. Era uma prova viva de que o pai tinha uma mão grande e uma força impressionante, características que o tornavam uma figura verdadeiramente notável. A festa de debutante inesquecível da Tata. No aniversário de 15 anos da Tata, a festa de debutante foi um evento totalmente realizado em casa.
Cada detalhe foi planejado com carinho para tornar a noite ainda mais especial. Dentre as responsabilidades, o Bé ficou encarregado do som e das luzes, garantindo que a atmosfera da festa fosse envolvente e animada. Ele até mesmo proporcionou um globo de espelho, que lançava fascinantes reflexos dançantes pela sala, criando uma balada solene. A mãe se dedicou aos comes e bebes. Ela preparou uma deliciosa seleção de petiscos e bebidas para os convidados, garantindo que todos fossem bem alimentados e que a festa fluísse sem contratempos. No ponto culminante da celebração, todos se reuniram para a valsa tão esperada. Os olhos estavam voltados para a debutante. A Tata estava estupenda em seu vestido magnífico. A música começou a tocar, e os primeiros passos foram dados com graça e elegância. A valsa era o momento mais aguardado da noite, uma tradição que simbolizava a transição da juventude para a vida adulta. Entretanto, o encanto da dança foi momentaneamente interrompido quando Simone, que na época tinha 5 meses, acordou e começou a chorar em seu berço. O choro estridente de um bebê não combinava com o evento, e os berros tomaram o lugar da música, que antes enchia a sala de alegria. O brilho da valsa de debutante cedeu espaço a um choro perturbador. E Tata, mantendo aparência deslumbrante, esperou pacientemente, a mãe acalmar a chorona. Dentro de pouco tempo, o som suave da valsa ganhou de novo a atenção de todos, marcando, enfim, o início de uma nova fase para a quinceañera. Quando o pai chegava em casa todas as tardes, quando o pai chegava em casa após o trabalho, ouvíamos o som da buzina. Esse era o sinal de que alguém, imediatamente, deveria abrir o portão. Agentes se atropelavam sobre os outros para chegar primeiro e abrir o portão. Era uma corrida animada e cheia de competição. A Kombi entrava na garagem e, antes mesmo de desligar o motor, o pai já estava sorrindo. Ele descia com os braços abertos, e distribuía um acervo de beijos. Era um abraço apertado, cheio de carinho e saudade. Às vezes, ele abraçava tão forte que a gente até soltava um pequeno gemido de manhã, ai, pai, A barba cerrada e afiada do pai roçava em nossos rostos, e não podíamos deixar de reclamar, ai, pai, isso dói. Mas era uma dorzinha à toa, aquelas que só o pai poderia proporcionar. Ele ria com a boca e o coração, feliz por estar em casa de volta. Então, em seu último abraço esmagado, ele nos soltava e seguia para dentro de casa. Era a regra de sua chegada. A herança do pai, lições de vida e habilidades transmitidas. Os filhos trazem consigo um legado valioso de aprendizagem e habilidades transmitidas pelo pai. Uma das características mais marcantes do pai era sua capacidade de mexer e renovar coisas usando ferramentas. Ele não apenas tinha capacidade, mas também tinha disposição de fazê-las com seus filhos. Foi através dele que aprendemos a lidar com ferramentas, a desvendar os segredos por trás de engrenagens e sistemas complexos. Ele não apenas nos ensinou, mas também nos encorajou a praticar e aperfeiçoar, sempre. Era uma relação de aprendizagem mútua, onde o pai guiava, mas também aprendia com as perguntas e as curiosidades. Hoje, muitos dos nossos talentos são um testemunho dos esforços e dos incentivos dele. Através de sua orientação, podemos adquirir conhecimentos práticos e valiosos. Essas lições não se limitam apenas ao domínio de ferramentas, mas também refletem os valores e importância da disseminação do conhecimento. A gente carrega um espírito de aprendizado e vontade de transmitir esses conhecimentos futuros. É uma herança que vai além do tangível, uma prova de que o legado do pai perdura não apenas nas habilidades que ensinou, mas na forma como moldou o caráter e a mentalidade de seus filhos. Resgate na Lagoa do Taquaral. A decisão de um irmão. Um dia o Di saiu para brincar sem destino certo. Em companhia de um amigo da mesma idade, eles desceram à Lagoa do Taquaral. E para tornar a aventura ainda mais emocionante, pegaram uma carona no bondinho. Saltaram do outro lado da lagoa, lado esse que eles não só desconheciam, como também não sabiam sair de lá. E a felicidade de explorar novos territórios rapidamente se transformou em preocupação,
pois a noite se aproximava. Com o sol se pondo no horizonte, os dois garotos perceberam estarem perdidos e não tinham ideia de como voltar para casa. A ansiedade aumentava à medida que a escuridão se instalava e eles se viam cada vez mais longe de casa. A mãe, extremamente preocupada, pediu socorro ao Bé. Aí Bé, o Claudinei que não chega. Eu não sei onde está esse menino. Ele saiu cedo. Bé teve o coração apertado. Firmemente resolveu encontrar seu irmão mais novo e, ao mesmo tempo, ensinar-lhe algumas coisinhas. Montou em sua fiel bicicleta e disse à mãe: "Deixa eu ver se acho ele." Era uma situação bastante preocupante para todos. Eis que, como uma visão angelical, apareceu o Bé voando em sua bicicleta em busca do irmão desaparecido. No entanto, Di viu que sua expressão não era das melhores, e ele não lhe poupou das palavras duras nem dos tabefes para expressar sua indignação. Di veio apanhando da lagoa até em casa. À noite da bombinha na árvore da dama da noite ao lado da casa da Fátima, vivia um simpático casal de velhinhos, o Sr. João e sua esposa, que eram conhecidos por sua rotina tranquila. Tudo na casa deles parecia ser tão sereno quanto o murinho baixinho que circundava a propriedade. Uma bela árvore florescia ali, exalando um perfume doce e envolvente. Às 7 da noite em ponto, as luzes na casa deles já se apagavam, marcando o início da noite. A única exceção era um pequeno nicho triangular destinado a uma estatueta de santo, que permanecia acesa. Tudo seguia seu curso normal até que o Di, com suas ideias incontroláveis, propôs: "Vamos colocar uma bombinha naquela arvorezinha", sugeriu ele, referindo-se à linda dama da noite que decorava o jardim do casal de velhinhos. Era uma árvore redondinha, toda florida, e, sem mais delongas, a ideia se concretizou. Uma bombinha, de 5.000, foi cuidadosamente posicionada no meio das flores. O resultado? Um estrondo surpreendente, um verdadeiro pá. Um estrondo que estremeceu o chão. A casa, que antes parecia tão inalterável, ficou momentaneamente branca pela explosão da bomba. E aí, repentinamente, as luzes da casa dos velhinhos se acenderam. O Sr. João, visivelmente furioso, emergiu de residência e começou a gritar em direção aos responsáveis pela brincadeira travessa: "Filhos da P! Se eu pegar vocês, eu bato em vocês", vociferou ele, expressando sua cólera. Os meninos, que não eram tolos, entenderam a mensagem clara e desapareceram naquela noite como se nunca tivessem existido. No dia seguinte, ao passarem novamente pela casa dos velhinhos, puderam constatar os estragos da explosão. Da linda arvorezinha florida, restavam apenas umas 5 ou 6 folhinhas verdes, como lembranças da travessura noturna. Di e a fita adesivo Di não se contentava em apenas apertar as campainhas e sair correndo, não senhor, ele tinha que elevar o nível das suas artimanhas. Ele era um verdadeiro artista das travessuras. Imagine só a cena: Di e seus comparsas se aproximam sorrateiramente de uma casa. Eles não queriam fazer o que todos faziam, não, isso seria muito simples. Eles queriam ir além. Di tirava do seu bolso um rolo de fita adesiva, daquelas bem grudentas. Com muita agilidade, ele prendia a fita nas campainhas, disparando-a em um toque estridente e interminável. As campainhas começavam a tocar e tocar, sem parar. Lá iam o Di e sua trupe, rindo às gargalhadas enquanto os moradores das casas saíam correndo para arrancar as fitas e silenciar aquele som confuso. Assim, Di elevou o conceito de apertar a campainha a um nível totalmente novo de diversão enlouquecedora. A mãe do carrinho de feira às idas ao Jardim 7 quando a mãe precisava fazer compras e o pai estava trabalhando, exigia que ela desenvolvesse suas próprias estratégias. Ela era muito prática, então usava o carrinho de feira. Às vezes não dava para esperar até a próxima compra mensal no Carrefour, então pegava a quantia de dinheiro que o pai costumava deixar em cima da geladeira para compras emergenciais. Ela conseguia transformar qualquer situação cotidiana em uma prenda, uma concepção com um olhar menineiro. 2 dinos iam ao cesto do carrinho, como passageiros, os outros a seguiam a pé. Iam todos segurando sacolas,
enquanto a mãe os conduzia alegremente pelas ruas. Na volta, após uma missão de compras bem-sucedida, era a hora da agitação, ou seja, a brincadeira apressada, um corre-corre. As crianças aproveitavam a oportunidade para se divertir e deixavam a mãe para trás, arrastando o carrinho de compras sozinha. Ela os olhava e ficava satisfeita, com aquela alegria por coisa nenhuma. Não sabia se ensinava ou se aprendia com eles, a fazer com que simples tarefas se transformassem em motivos para rir e aproveitar a vida. Verão, sol e aventura. O Clube Público do Taquaral. O trajeto até o lendário Clube Público do Taquaral era uma expedição digna de registro. Com mochilas repletas de lanches, toalhas e bronzeadores, aplicados estrategicamente antes da entrada, pois lá dentro, tais loções eram proibidas, o grupo partia rumo ao oásis aquático do Taquaral. O sol castigava, mas a promessa de mergulhos refrescantes nos impulsionava. E lá permanecíamos o dia inteiro, até que o último raio de sol se escondesse ou até que o guarda, com sua voz grave, anunciasse o fim do expediente. Mas com tantos esforços, voltar caminhando era um pesadelo. Os estômagos, apesar dos petiscos consumidos ao longo do dia, roncavam em protesto. Sana, com a experiência adquirida ao longo de várias expedições, sabia o que fazer. Ela ia até um antigo bar situado próximo ao Colégio São José, na mesma rua do escritório da Tami, e adquiria um belo punhado de amendoim japonês, que tornava-se um companheiro leal para o trecho que faltava. O caminho de volta parecia se estender por léguas e léguas, mas com o sabor do amendoim para distrair, a jornada ficava um pouco mais tênue. Paixão sobre rodinhas, a arte da patinação de Neu. Quando Neu já era uma mocinha, o Taquaral ganhou um novo brilho com a construção da pista de patinação. Logo cedo, ela já calçava seus patins, que obviamente eram quase uma extensão de suas pernas. Com um equilíbrio que desafiava a gravidade, Neu deslizava sobre o asfalto até lá, como se dançasse nas nuvens. Todos os dias, ela buscava refúgio naquela pista. Era lá que sua alma dançava, liberta das correntes do cotidiano. Com movimentos fluidos e precisos, ela executava saltos sobre pessoas deitadas, que com seus corpos bambas se arriscavam na pista, em uma autenticação de confiança e amizade. Mas havia um movimento, uma manobra, que deixava todos boquiabertos. Com uma velocidade vertiginosa, Neu se lançava em direção ao corrimão que separava os mundos dos pedestres e patinadores. E, em um ato de pura paixão e ousadia, ela se virava no ar, com os patins apontando para o céu, e aterrissava suavemente na pista, já retomando sua coreografia inebriante sobre as rodas. Era como se, naquele instante de suspensão, Neu tocasse o infinito, antes de ser puxada de volta à terra, onde continuava a traçar sua poesia em movimento. O chuveiro controlado a grito. Nossa casa tinha suas originalidades, e uma delas era o nosso sistema de banho atípico, que se tornou algo providencial para uma época em que todas as coisas eram caras e inacessíveis. O velho encanamento do chuveiro teve seus dias contados, mas, graças à engenhosidade do pai, a situação foi resolvida com uma solução bastante criativa. Em vez de deixar o chuveiro inoperante, ele o conectou a uma mangueira que saía do chuveiro, passava pelo vidro e serpenteava até o tanque. Com esse novo sistema, nossa rotina de banho se transformou em uma cooperação mútua e cheia de calor humano. Quando alguém decidia tomar banho, não era uma tarefa simples, pois precisaria de um parceiro disposto do lado de fora, junto ao tanque. A primeira frase do sistema era sempre a mesma: pode abrir. O banhista enunciava com entusiasmo, esperando a resposta da pessoa no tanque. O papel do operador do chuveiro era crucial. Ele ajustava a torneira para fornecer uma certa quantidade de água, dependendo do humor do banhista. Se era um dia quente, mais água fria. Se estava frio lá fora, um toque na torneira para diminuir a quantidade de água resolvia o problema, e o resultado era água morna para manter o banhista confortável. Assim que o ajuste era feito, o banho começava. Uma pessoa no banheiro se via diante de uma confiança necessária,
Tomar banho enquanto outra pessoa controlava a água do lado de fora. Às vezes, a temperatura variava repentinamente, proporcionando um choque refrescante ou um jato escaldante, desencadeando gritos e gargalhadas abafadas. Após o banho, que poderia ser tranquilo ou tempestuoso, o banhista gritava finalmente com um sonoro alívio: "Pode fechar." E a pessoa lá fora girava a torneira e podia se libertar do aprisionamento. Mas o ponto alto do espetáculo não era só o abrir e fechar. O ponto alto era quando o pai ia tomar banho, e a situação ganhava um toque extra de emoção. O pai, a cada ensaboar e desensaboar, gritava: "Abre! Fecha! Pode abrir! Agora pode fechar! Abre, de novo! Fecha!" Certamente, ter alguém disponível para controlar o chuveiro era mais do que uma mera docilidade, era uma questão de sobrevivência. Afinal, se algo desse errado e o chuveiro não pudesse ser aberto ou fechado nos comandos dele, a situação poderia ficar complicada. O Maverick Preto, Bé e Zé do Caixão na rodoviária A, os dias de Bé no teatro. Pode parecer loucura, mas você não vai acreditar com quem ele teve aulas. O próprio Zé do Caixão, aquele com um visual tão sombrio que faz até vampiro de filme de terror parecer figurante. Zé do Caixão era um personagem de um agente funerário que se caracterizava com um visual sinistro. Sempre usava uma cartola, capa preta e unhas longas e afiadas. Mojica, como era chamado por seus alunos, curtia mesmo era quando Bé lhe dava uma carona até a rodoviária em seu Maverick preto. E o mais engraçado? Ele não mudava de roupa para a viagem. Imaginem só a cena: Zé do Caixão, saindo de um Maverick, balançando sua capa com um flap teatral, fazendo uma entrada triunfal na rodoviária. Se fosse hoje em dia, com certeza alguém gritaria: "Faz TikTok, Zé." Mas na época, as pessoas apenas paravam, olhavam e provavelmente pensavam: "Esse pegou o ônibus errado vindo da Transilvânia." Era uma cena que, mesmo para os padrões do teatro, era digna de aplausos. E algumas risadas. O público enganoso às vezes, as reviravoltas da vida vêm acompanhadas de um toque de humor e uma lição útil sobre a importância da pronúncia correta. Esta é a história da Neu, que trabalhou em um consultório médico e, por ironia do destino, se viu em meio a uma confusão linguística. Era mais um dia tranquilo no consultório, até que uma paisagista foi chamada para dar algumas orientações. A Neu observou as plantas cuidadosamente e, com delicadeza, disse: "Tá vendo essas folhas? Estão cheias de purgão." Ela se referia a uma praga que aparentemente assolava as plantas, mas o que ninguém sabia naquele momento era que uma revelação surpreendente estava prestes a acontecer. O dia transcorreu como de costume, e no final, quando a paisagista se apresentou para acertar as contas pelo corte e pelos produtos usados, ela não perdeu a oportunidade de fazer um comentário sarcástico. Com um risinho de quem guarda um segredo, ela disse: "Então, eu podei as plantas e passei veneno para o pulgão." Foi nesse momento que a ficha caiu para Neu. Ela viu, com surpresa e incredulidade, que durante toda a sua vida ela havia pronunciado incorretamente a palavra pulgão como purgão. Imagine a mistura de emoções que tomaram conta dela naquele instante. Enquanto a paisagista falava sobre a praga das plantas, Neu pensava consigo mesma: "Eu mato a minha mãe." Afinal, foi a mãe quem inadvertidamente a ensinou a pronunciar a palavra de maneira errada. Em meio a essa situação, Neu aprendeu a importância de pronunciar as palavras corretamente. Quem diria que uma simples visita de paisagista acabaria se transformando em uma aula de português? Às vezes, a vida nos reserva momentos incalculáveis, sendo preciso saber rir deles. Compra de rico lá estava o Bé, com seu jeito brincalhão e sempre pronto a surpreender. Com um olhar requintado e um sorriso aristocrata, ele fez uma declaração: "Hoje é dia de compras de rico", disse ele, abrindo os braços como se fosse apresentar um show de talentos. As crianças, com a ansiedade brilhando em antecipação e incredulidade, mal puderam acreditar no que ouviram. Foi como se o Papai Noel tivesse chegado em pleno julho. Uma liberdade.
o poder de pegar tudo e qualquer coisa que desejassem no Carrefour. Foram todos à maratona, uma caçada aos tesouros do supermercado. Pacotes de bolachas, caixas de cereais coloridos, iogurtes, chocolates. Tudo o que normalmente seria considerado extravagante estava agora caindo, literalmente, no carrinho. E falando em carrinhos, eles rapidamente se multiplicaram. 1, 2, 3. E o quarto carrinho. E não eram comuns. Ah, não. Eles estavam transbordando. Caminhando pelos corredores, algumas pessoas os olhavam com surpresa, outras com um sorriso divertido. E claro, havia também aquelas, que como você provavelmente pensou, olhavam para o Bé pensando que ele tinha ganho na loteria. Quando finalmente chegaram ao caixa, com seus 4 carrinhos transbordantes, as crianças estavam com sorrisos de orelha a orelha. E, em meio às constatações e reconhecimento, a frase compra de rico se tornou um jargão na família. Mais do que os produtos, o que realmente ficou daquele dia foi a lembrança da generosidade e do amor do Bé, e da alegria que ele trouxe para todos. Tata, a fada dos vestidos encantados Tata, com seu jeito todo especial, cuidava de nós como quem desenha um conto de fadas. Os vestidos que ela encomendava possuíam seu toque acurado, dedicado com um olhar atento para cada uma de nós, um agrado que traduzia carinho em tecido e cores. Ela também escolhia as peças, os modelos, cuidando para os tons combinassem harmoniosamente. Um vestido verde claro, com sua faixa verde escura na cintura, ou o sutil jogo de contrastes em cada acessório. Até mesmo nos calçados ela pensava, suas escolhas eram meticulosas, anabelas perfeitas. Para deixar toda a composição ainda mais charmosa. Era uma alegria receber vestidos com a cara da gente. E como ela podia conhecer tanto sobre a gente. Ela realmente sabia fazer com que nos sentíssemos especiais. Esse presente ultrapassava a mera beleza estética. Ele revelava um gesto de amor costurado em tecido. Tinha muito significado. Ao nos olharmos no espelho com essas roupas cuidadosamente escolhidas, não víamos apenas um vestido, víamos o reflexo do carinho incansável de Tata. Receber aqueles vestidos era mais do que ganhar uma peça de roupa, eles carregavam um fragmento do amor dela. E, ao vesti-los, não era apenas a estampa que se ajustava à pele, mas um sentimento de pertencimento, como se aquelas roupas fossem feitas sob a medida do nosso coração. Tata era chamada assim porque tinha o nosso respeito, com uma dose de reverência. Olhávamos para ela, não como uma simples irmã mais velha capaz de encantar e desempenhar vários papéis ao mesmo tempo, mas também porque nós a admirávamos. Era ela, que sempre cuidava, protegia e ensinava, como se carregasse o peso do mundo, mas com um sorriso cativante. Ela transformava simples peças em abrigos de identidade, nós em verdadeiras joias, reluzindo o seu cuidado. A paixão clandestina de Sana pela bicicleta do Bé. Todos temos aqueles pequenos segredos que parecem impenetráveis, certo? E Sana tinha o seu, a paixão proibida pela bicicleta do Bé. Não se parecia com um roteiro de novela, era uma novela mexicana, em plena ação. Imagine, a bicicleta estacionada e solitária no quintal. Para a maioria de nós, seria apenas uma bicicleta, mas para Sana era uma promessa de liberdade, aventura e talvez uma pitada de adrenalina. E então, com a aptidão de um gato de rua, ela frequentemente emprestava a bicicleta do Bé. Digo emprestava entre aspas porque, bem, o Bé não estava exatamente ciente do empréstimo. Mas aquele pneu traiçoeiro. Se ao menos ele colaborasse, Sana poderia continuar sua escapadela ciclística em segredo. Mas não. Ele furava sempre que Sana decidisse fazer um passeio. Que raiva! Parecia que o pneu dizia, ah, Sana, não dessa vez. A cada furo, ela prometia a si mesma que nunca mais pegaria a bicicleta sem permissão, mas a tentação era grande demais. E o Bé? Bom, ele começou a perceber que seus pneus furavam com uma regularidade impressionante. E de uma forma muito suspeita. Então começou a investigar. Na primeira vez interrogada sobre isso,
Sana fez uma carinha de quem aprontou. A expressão no rosto dela deixou claro quem era a pessoa que surrupiava a magrela. Foi inigualável. Fui pega. Pensou. Mas, claro, tudo terminou bem, isso não deixava o Bé realmente bravo. As trocas do Bé, de passarinhos a festas de casamento, o Bé era o rei da troca. Dizem que se você tivesse um par de meias e precisasse de um relógio, Bé era o cara para te ajudar a fazer essa conversão. Uma de suas trocas notáveis foi quando ele trocou alguns passarinhos barulhentos por uma mesa de bilhar. Foi nessa mesa que ele descobriu que o pai tinha um talento secreto. Parecia um profissional de campeonato quando o pai se aproximava, taco em mãos, e dava um show. Ninguém ganhava dele. E pensar que tudo começou com passarinhos. Mas espere, a lista das trocas de Bé é bem extensa. Com o mesmo talento com que trocou os passarinhos pela mesa, ele transformou a mesa em um sistema de som estonteante, com direito a luzes coloridas. E você nunca adivinharia com quem ele fez essa troca. Padre Alcides, do Colégio São José. Quem diria que por trás daquela batina havia um DJ frustrado? E assim nasceu a Faz e Bailinhos do Beto. Aproveitando as saídas do pai para o pesqueiro, ele transformou a casa em uma pista de dança. E graças à mãe e suas famosas caldeiradas de Cuba Libre, as festas eram um sucesso. Porém, numa daquelas noites, ocorreu o episódio das placas. Na tentativa de serem prestativos, colocaram placas dizendo por aqui, orientando os convidados. Só não esperavam que essas placas também atraíssem uma turma não tão amigável, da Costa e Silva. Mas, no fim, a confusão foi resolvida, e a festa silenciada. Ufa! E, como todo bom ciclo tem seu fim, Bé trocou toda a aparelhagem por um fusquinha branco. Esse fusquinha, por sua vez, se transformou em sua festa de casamento. Ponto. Não foi fácil acompanhar a narração das trocas de carros do Bé, afinal, houve tantas trocas que seria impossível catalogá-las. Mas uma coisa era certa, ele era perito em adquirir veículos por meio de trocas. Tinha um talento especial para substituir um carro por outro, e a diversidade de automóveis em sua coleção era de fazer inveja. É uma extensa relação e, cada um com sua própria personalidade. Decave, Gordini, Corcel, Brasília, Caminhonete, Maverick, Fusquinha e segue a lista interminável de nomes e modelos, que desafiariam qualquer entusiasta automobilístico a manter o controle. Mas o que realmente se destacava na coleção do Bé eram os nomes que ele dava a cada um deles. Quem poderia esquecer o inseparável Poc Poc, que parecia sempre prestes a dar seu último suspiro, mas teimava em continuar rodando? Ou a amistosa Dita, que fazia jus ao seu nome com sua carroceria impecavelmente cuidada. E, é claro, o inconfundível Cheiroso, que tinha não só o odor, como também uma aparência inesquecível. As histórias envolvendo esses carros são tão diversas quanto os modelos em si. Desde as aventuras nas estradas até os momentos de sufoco em que esporadicamente quebravam no meio da viagem. Mas, no final das contas, é impossível não se divertir ao pensar nas trocas do Bé e em como cada um desses veículos tinha seu próprio nome bem apessoado. A lista de variedades de carros do Bé continuou a crescer. E até hoje ele faz trocas. Já trocou carro por tuner e até por caixilharia de alumínio. Dá para acreditar? De suas motos, uma história de paixão de se inspirou seguindo o exemplo do irmão no caminho das trocas. Mas, diferentemente do Bé que gostava de carros, o negócio do dia era com as motos, e ele era um verdadeiro especialista nesse mundo sobre duas rodas. Sua jornada começou modestamente, pedalando com sua bicicleta pelas ruas do bairro. Com o tempo, a bicicleta deu lugar à mobilete, uma espécie de meio termo entre a bicicleta e uma moto de verdade. Ele estava subindo na posição das duas rodas rapidamente. Logo, ele estava pilotando uma Garelli, e a coisa ficava séria, porque ele até teve duas delas ao mesmo tempo. Mas o dia estava apenas começando. Ele tinha um apetite insaciável por motos e logo estava sobre uma Vespa, cruzando as ruas com estilo italiano. Ele não parou por aí, claro,
porque a lista de motos do Di continuou a crescer. A Turuna fez parte de sua coleção, seguida pela CB350 e depois pela CB400, que o levou ainda mais longe em suas aventuras. E, o que começou como uma simples bicicleta se transformou em uma verdadeira paixão por motos. Di tinha tanto cuidado e apreço que dava a cada uma atenção especial, como pintura personalizada e acessórios. Sua marcha de trocas e paixão finalmente o levou a abrir sua própria oficina, a Workshop Motos, onde poderia compartilhar seu amor pelas duas rodas com todos que buscavam suas habilidades e conhecimentos em motores. Di não apenas trocou de moto em moto, mas também deixou uma marca de representatividade no mundo das duas rodas, tornando-se uma lenda local com suas habilidades e conhecimentos impressionantes.